Em tempos antigos, nas terras áridas de Gileade, surgiu Elias, o tisbita, um homem cuja fama transcendia os escritos. Embora nenhuma crônica fosse exclusivamente sua vida ecoa mais alto que a de muitos reis. No século XIX a.C., Elias emergiu como um farol de verdade no Reino do Norte, durante os reinados de Acabe e Acasias. Sua figura central nas profecias judaicas levava muitos a questionarem se João Batista seria o próprio Elias reencarnado. A relevância de Elias no plano divino era indiscutível, prenunciada em Malaquias capítulo 4, versículo 5, Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia ressoava no coração de todos, aguardando o retorno desse mensageiro de Deus. Seu legado não se limitou ao passado. Sua presença no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés e Jesus, discutindo o sacrifício redentor, marcava a eternidade de sua missão. A origem de Elias, envolta em mistério, apenas reforçava sua figura enigmática. Embora a Bíblia afirme sua procedência de Gileade, pouco se sabe sobre sua família ou suas raízes. Elias não era apenas um homem de palavras, sua resistência física era notável. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, suas palavras desafiadoras a Acabe anunciando uma grande seca por sua palavra e seu ato de correr à frente da carruagem de Acabe evidenciam sua vigorosa condição física. Sua jornada foi marcada por atos poderosos e intervenções divinas. Após confrontar Acabe, Deus o guiou ao riacho de Querite, onde foi milagrosamente sustentado por corvos. Com o riacho seco, a ordem divina o levou a Sarepta, onde uma viúva o acolheu. Ali, Elias demonstrou o poder de Deus, proporcionando milagrosamente alimento contínuo. A história de Elias nos leva por um caminho repleto de fé e milagres, desde os vales de Gileade até os confins de Samaria e Galileia. Numa certa aldeia, Elias encontrou 10 homens leprosos clamando por misericórdia a Jesus. Jesus instruiu-os a se apresentarem aos sacerdotes, um ato de fé que resultou na purificação deles. Entre os curados, um samaritano retornou glorificando a Deus, evidenciando a universalidade da graça divina. Ao chegar em Sarepta, Elias encontrou uma viúva enfrentando a escassez. Seus últimos recursos estavam quase esgotados. Elias trouxe uma mensagem de esperança, pedindo-lhe primeiro um bolo e prometendo que os suprimentos durariam até o retorno das chuvas. Esta promessa testava a fé da viúva, colocando-a diante de uma escolha entre o medo e a confiança em Deus. O filho da viúva adoeceu gravemente. No auge do sofrimento, a mulher confrontou Elias. Elias, movido pela compaixão e confiança no poder de Deus, intercedeu pela criança, levando o menino ao seu aposento. Elias clamou a Deus, estendendo-se sobre a criança. O milagre ocorreu, e a vida retornou ao menino. A mãe, testemunhando o poder de Deus através de Elias, reconheceu nele um verdadeiro homem de Deus. Este ato reafirmou a missão de Elias e demonstrou a misericórdia de Deus. No Monte Carmelo, Elias enfrentaria outro desafio. A terra estava assolada pela seca, e Deus instruiu Elias a se apresentar a Acabe, prometendo enviar chuva. Este momento preparava o cenário para um dos confrontos mais dramáticos entre a verdadeira fé e a idolatria. Acabe enfrentava uma grande fome em Samaria. Obadias, um devoto seguidor do Senhor, protegia os profetas de Deus do massacre de Jezabel. Elias, sabendo dos riscos, dirigiu-se corajosamente para cumprir a ordem divina. A narrativa de Elias nos leva por um caminho repleto de fé e desafios. Cada episódio, desde a provisão milagrosa na casa da viúva até o confronto no Monte Carmelo, revela um padrão de dependência e confiança em Deus, marcando Elias como um dos grandes profetas de Israel, cuja vida foi um testemunho do poder e fidelidade de Deus. Enquanto a terra sofria sob a seca severa, Acabe e Obadias, em uma tentativa desesperada de salvar seus rebanhos, dividiram as terras em busca de pastagem. No curso de sua busca, Obadias encontrou Elias. Reconhecendo o profeta, Obadias expressou seu temor. Ele sabia dos esforços de Acabe para encontrar Elias e temia as consequências. Obadias, um homem de fé desde a juventude,
revelou a Elias como havia protegido os profetas do Senhor, arriscando sua vida diante da ira de Jezabel. Sua lealdade a Deus era inabalável, mas o medo de represálias por parte de Acabe era palpável. Elias assegurou a Obadias que se apresentaria a Acabe. Esta promessa representava mais do que um encontro, era um confronto de fé, um prelúdio para um desafio maior no Monte Carmelo. Obadias obedeceu e anunciou a presença de Elias. Acabe encontrou Elias e o acusou de ser a causa dos problemas de Israel. Elias, com firmeza, refutou, apontando que a verdadeira causa dos males do país era a idolatria e a desobediência a Deus. Elias propôs um duelo decisivo no Monte Carmelo, em reunir todo Israel, incluindo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Era um chamado para que o povo decidisse a quem verdadeiramente serviria, ao Senhor ou a Baal. No Monte Carmelo, diante de uma multidão dividida em sua fé, Elias confrontou o povo com uma escolha clara, em seguir o Senhor ou Baal. A mensagem de Elias era direta, desafiando o povo a tomar uma decisão definitiva. O teste seria simples, 2 novilhos seriam preparados, um para os profetas de Baal e outro para Elias, mas apenas o verdadeiro Deus responderia com fogo do céu. O povo, percebendo a seriedade do desafio, concordou. Elias instruiu os profetas de Baal a escolherem e prepararem seu novilho, invocando seus deuses para acender o fogo. Este momento era crucial, não apenas um teste de força divina, mas um confronto entre a verdadeira fé e as práticas idólatras que haviam corrompido Israel. Os profetas de Baal, em desespero, clamaram ao seu Deus desde o amanhecer até o meio-dia, mas suas preces permaneceram sem resposta. Em meio ao silêncio, recorreram a rituais extremos, marcando seus corpos com cortes na esperança de uma manifestação divina. Elias observou a inutilidade de seus esforços e os provocou, sugerindo que Baal poderia estar ocupado ou distante. O desespero dos profetas de Baal cresceu, mas nem suas vozes elevadas nem seus rituais de autoflagelação evocaram qualquer resposta. Então, Elias chamou o povo para se aproximar. Diante de todos, ele reconstruiu o altar do Senhor, quebrado e esquecido, usando 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Elias reafirmou a unidade e a herança espiritual do povo. Elias preparou seu sacrifício com cuidado, colocando a lenha e o novilho cortado. Ordenou que a água fosse derramada sobre o altar, não uma, mas 3 vezes, saturando completamente o sacrifício e a lenha. No momento do sacrifício, Elias orou ao Senhor. Sua oração não era apenas por uma resposta sobrenatural, mas também para que os corações do povo se voltassem novamente para Deus. Então, o fogo do Senhor desceu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água na vala. Diante deste milagre, o povo em reverência reconheceu a soberania do Senhor, exclamando em uníssono: "O Senhor, Ele é Deus." Elias, em um ato de justiça divina, ordenou que os profetas de Baal fossem levados ao riacho Quizon, onde foram executados. Este ato simbolizava a erradicação da idolatria e a restauração do compromisso de Israel com o Senhor. Após o triunfo no Monte Carmelo, Elias anunciou a Acabe a chegada da chuva. Enquanto Acabe se retirava, Elias subiu ao cume do Carmelo, humildemente se prostrando em oração, aguardando o sinal da chuva prometida. Após 7 tentativas de seu servo para avistar algum sinal no céu, finalmente uma pequena nuvem apareceu. Este pequeno sinal prenunciava a mudança esperada, a chuva que quebraria a longa seca. Logo, o céu se encheu de nuvens e uma forte chuva caiu sobre a terra, um sinal tangível da misericórdia e poder de Deus. A vitória de Elias no Carmelo teve consequências. Jezabel, furiosa com a derrota de seus profetas, ameaçou Elias, forçando-o a fugir para salvar sua vida. Desalentado e temendo por sua vida, Elias empreendeu uma fuga solitária para Berseba, em Judá, deixando seu servo para trás. Elias, exausto e desesperado, refugiou-se no deserto. Lá, sob uma árvore,
expressou seu desejo de morrer, sentindo-se incapaz de continuar. Em seu momento de maior vulnerabilidade, Elias revelou sua humanidade, expondo seu cansaço e desânimo. Mas Deus não havia abandonado seu servo. Um anjo apareceu, fornecendo pão e água para fortalecer Elias. Esta provisão não era apenas física, mas também um lembrete do cuidado divino contínuo. Fortalecido, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus, onde buscou refúgio em uma caverna. Ali, Deus falou a Elias, não em fenômenos grandiosos como vento forte, terremoto ou fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Esta experiência revelou que Deus frequentemente se manifesta de maneiras inesperadas e sutis, desafiando as expectativas humanas. Elias, renovado pela presença de Deus, recebeu novas instruções para ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. A jornada de Elias continuava, agora com uma nova missão e renovado propósito, assegurando a continuidade de sua obra profética. A história de Elias é uma narrativa de fé, milagres e desafios, destacando a importância da obediência a Deus em meio às adversidades. Sua vida é um testemunho poderoso da fidelidade e justiça divinas, deixando um legado duradouro que continua a inspirar gerações. Elias, o profeta de Deus, mostrou ao mundo que, mesmo nos momentos de maior escuridão, a luz da fé pode brilhar intensamente, guiando e transformando vidas para sempre. Em tempos antigos, nas terras áridas de Gileade, surgiu Elias, o tisbita, um homem cuja fama transcendia os escritos. Embora nenhuma crônica fosse exclusivamente sua vida ecoa mais alto que a de muitos reis. No século XIX a.C., Elias emergiu como um farol de verdade no Reino do Norte, durante os reinados de Acabe e Acasias. Sua figura central nas profecias judaicas levava muitos a questionarem se João Batista seria o próprio Elias reencarnado. A relevância de Elias no plano divino era indiscutível, prenunciada em Malaquias capítulo 4, versículo 5, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia ressoava no coração de todos, aguardando o retorno desse mensageiro de Deus. Seu legado não se limitou ao passado. Sua presença no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés e Jesus, discutindo o sacrifício redentor, marcava a eternidade de sua missão. A origem de Elias, envolta em mistério, apenas reforçava sua figura enigmática. Embora a Bíblia afirme sua procedência de Gileade, pouco se sabe sobre sua família ou suas raízes. Elias não era apenas um homem de palavras, sua resistência física era notável. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, suas palavras desafiadoras Acabe anunciando uma grande seca por sua palavra e seu ato de correr à frente da carruagem de Acabe evidenciam sua vigorosa condição física. Sua jornada foi marcada por atos poderosos e intervenções divinas. Após confrontar Acabe, Deus o guiou ao riacho de Querite, onde foi milagrosamente sustentado por corvos. Com o riacho seco, a ordem divina o levou a Sarepta, onde uma viúva o acolheu. Ali, Elias demonstrou o poder de Deus, proporcionando milagrosamente alimento contínuo. A história de Elias nos leva por um caminho repleto de fé e milagres, desde os vales de Gileade até os confins de Samaria e Galileia. Numa certa aldeia, Elias encontrou 10 homens leprosos clamando por misericórdia a Jesus. Jesus instruiu-os a se apresentarem aos sacerdotes, um ato de fé que resultou na purificação deles. Entre os curados, um samaritano retornou glorificando a Deus, evidenciando a universalidade da graça divina. Ao chegar em Sarepta, Elias encontrou uma viúva enfrentando a escassez. Seus últimos recursos estavam quase esgotados. Elias trouxe uma mensagem de esperança, pedindo-lhe primeiro um bolo e prometendo que os suprimentos durariam até o retorno das chuvas. Esta promessa testava a fé da viúva, colocando-a diante de uma escolha entre o medo e a confiança em Deus. O filho da viúva adoeceu gravemente. No auge do sofrimento, a mulher confrontou Elias. Elias, movido pela compaixão e confiança no poder de Deus, intercedeu pela criança, levando o menino ao seu aposento. Elias clamou a Deus, estendendo-se sobre a criança.
O milagre ocorreu, e a vida retornou ao menino. A mãe, testemunhando o poder de Deus através de Elias, reconheceu nele um verdadeiro homem de Deus. Este ato reafirmou a missão de Elias e demonstrou a misericórdia de Deus. No Monte Carmelo, Elias enfrentaria outro desafio. A terra estava assolada pela seca, e Deus instruiu Elias a se apresentar a Acabe, prometendo enviar chuva. Este momento preparava o cenário para um dos confrontos mais dramáticos entre a verdadeira fé e a idolatria. Acabe enfrentava uma grande fome em Samaria. Obadias, um devoto seguidor do Senhor, protegia os profetas de Deus do massacre de Jezabel. Elias, sabendo dos riscos, dirigiu-se corajosamente para cumprir a ordem divina. A narrativa de Elias nos leva por um caminho repleto de fé e desafios. Cada episódio, desde a provisão milagrosa na casa da viúva até o confronto no Monte Carmelo, revela um padrão de dependência e confiança em Deus, marcando Elias como um dos grandes profetas de Israel, cuja vida foi um testemunho do poder e fidelidade de Deus. Enquanto a terra sofria sob a seca severa, Acabe e Obadias, em uma tentativa desesperada de salvar seus rebanhos, dividiram as terras em busca de pastagem. No curso de sua busca, Obadias encontrou Elias. Reconhecendo o profeta, Obadias expressou seu temor. Ele sabia dos esforços de Acabe para encontrar Elias e temia as consequências. Obadias, um homem de fé desde a juventude, revelou a Elias como havia protegido os profetas do Senhor, arriscando sua vida diante da ira de Jezabel. Sua lealdade a Deus era inabalável, mas o medo de represálias por parte de Acabe era palpável. Elias assegurou a Obadias que se apresentaria a Acabe. Esta promessa representava mais do que um encontro, era um confronto de fé, um prelúdio para um desafio maior no Monte Carmelo. Obadias obedeceu e anunciou a presença de Elias. Acabe encontrou Elias e o acusou de ser a causa dos problemas de Israel. Elias, com firmeza, refutou, apontando que a verdadeira causa dos males do país era a idolatria e a desobediência a Deus. Elias propôs um duelo decisivo no Monte Carmelo, em reunir todo Israel, incluindo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Era um chamado para que o povo decidisse a quem verdadeiramente serviria, ao Senhor ou a Baal. No Monte Carmelo, diante de uma multidão dividida em sua fé, Elias confrontou o povo com uma escolha clara, em seguir o Senhor ou Baal. A mensagem de Elias era direta, desafiando o povo a tomar uma decisão definitiva. O teste seria simples, 2 novilhos seriam preparados, um para os profetas de Baal e outro para Elias, mas apenas o verdadeiro Deus responderia com fogo do céu. O povo, percebendo a seriedade do desafio, concordou. Elias instruiu os profetas de Baal a escolherem e prepararem seu novilho, invocando seus deuses para acender o fogo. Este momento era crucial, não apenas um teste de força divina, mas um confronto entre a verdadeira fé e as práticas idólatras que haviam corrompido Israel. Os profetas de Baal, em desespero, clamaram ao seu Deus desde o amanhecer até o meio-dia, mas suas preces permaneceram sem resposta. Em meio ao silêncio, recorreram a rituais extremos, marcando seus corpos com cortes na esperança de uma manifestação divina. Elias observou a inutilidade de seus esforços e os provocou, sugerindo que Baal poderia estar ocupado ou distante. O desespero dos profetas de Baal cresceu, mas nem suas vozes elevadas nem seus rituais de autoflagelação evocaram qualquer resposta. Então, Elias chamou o povo para se aproximar. Diante de todos, ele reconstruiu o altar do Senhor, quebrado e esquecido, usando 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Elias reafirmou a unidade e a herança espiritual do povo. Elias preparou seu sacrifício com cuidado, colocando a lenha e o novilho cortado. Ordenou que a água fosse derramada sobre o altar, não uma, mas 3 vezes, saturando completamente o sacrifício e a lenha. No momento do sacrifício, Elias orou ao Senhor.
sua oração não era apenas por uma resposta sobrenatural, mas também para que os corações do povo se voltassem novamente para Deus. Então, o fogo do Senhor desceu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água na vala. Diante deste milagre, o povo em reverência reconheceu a soberania do Senhor, exclamando em uníssono: "O Senhor, Ele é Deus." Elias, em um ato de justiça divina, ordenou que os profetas de Baal fossem levados ao riacho Quizon, onde foram executados. Este ato simbolizava a erradicação da idolatria e a restauração do compromisso de Israel com o Senhor. Após o triunfo no Monte Carmelo, Elias anunciou a Acabe a chegada da chuva. Enquanto Acabe se retirava, Elias subiu ao cume do Carmelo, humildemente se prostrando em oração, aguardando o sinal da chuva prometida. Após 7 tentativas de seu servo para avistar algum sinal no céu, finalmente uma pequena nuvem apareceu. Este pequeno sinal prenunciava a mudança esperada, a chuva que quebraria a longa seca. Logo, o céu se encheu de nuvens e uma forte chuva caiu sobre a terra, um sinal tangível da misericórdia e poder de Deus. A vitória de Elias no Carmelo teve consequências. Jezabel, furiosa com a derrota de seus profetas, ameaçou Elias, forçando-o a fugir para salvar sua vida. Desalentado e temendo por sua vida, Elias empreendeu uma fuga solitária para Berseba, em Judá, deixando seu servo para trás. Elias, exausto e desesperado, refugiou-se no deserto. Lá, sob uma árvore, expressou seu desejo de morrer, sentindo-se incapaz de continuar. Em seu momento de maior vulnerabilidade, Elias revelou sua humanidade, expondo seu cansaço e desânimo. Mas Deus não havia abandonado seu servo. Um anjo apareceu, fornecendo pão e água para fortalecer Elias. Esta provisão não era apenas física, mas também um lembrete do cuidado divino contínuo. Fortalecido, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus, onde buscou refúgio em uma caverna. Ali, Deus falou a Elias, não em fenômenos grandiosos como vento forte, terremoto ou fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Esta experiência revelou que Deus frequentemente se manifesta de maneiras inesperadas e sutis, desafiando as expectativas humanas. Elias, renovado pela presença de Deus, recebeu novas instruções para ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. A jornada de Elias continuava, agora com uma nova missão e renovado propósito, assegurando a continuidade de sua obra profética. A história de Elias é uma narrativa de fé, milagres e desafios, destacando a importância da obediência a Deus em meio às adversidades. Sua vida é um testemunho poderoso da fidelidade e justiça divinas, deixando um legado duradouro que continua a inspirar gerações. Elias, o profeta de Deus, mostrou ao mundo que, mesmo nos momentos de maior escuridão, a luz da fé pode brilhar intensamente, guiando e transformando vidas para sempre.